A cegueira momentânea causada por excesso de luz provoca o quê? Excesso de luz, é um farol alto no seu olho, é o sol, a luz do sol incidindo nas suas vistas ali. Isso provoca o quê? Seria ofuscamento? Seria catarata? Catarata é um problema, né, de saúde, sai nas vistas da pessoa. Penumbra é o escuro, falta de luz. Aqui está falando que é excesso de luz, não é? Então não é penumbra. Nevoeiro? Absolutamente nenhuma relação, é ofuscamento mesmo. É só lembrar aqui do Fusca que vai dar certinho. Muita luz é Fusca. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Condutor habilitado na categoria C, reincidente em infração média nos últimos 12 meses. O que é reincidente? Cometeu mais de uma média. Cometeu uma, dali a uns meses foi cometer outra. No período de 12 meses ele reincidiu, repetiu infração média nos últimos 12 meses. Esse condutor aqui, ele não poderá o quê? Adicionar uma nova categoria à sua. Olha, o Código de Trânsito não fala nada sobre adicionar a CC. Às vezes o cara tem uma categoria C, que é para dirigir caminhão, vamos falar grosso modo, tá? Caminhão. E aí ele quer colocar agora a ACC. A CC nem é categoria, é uma habilitação, uma autorização para conduzir ciclomotor, a cinquentinha. Então o código não restringe, nesse caso aqui não restringe, não tem essa restrição, a letra A está fora. Olha aqui, a mesma coisa acontece aqui na letra B, está fora. Renovar o exame de sanidade física e mental, a carteira dele venceu os 5 anos. Quer dizer que ele não pode renovar não porque ele cometeu infração média nos últimos 12 meses? Não tem nada a ver, não é impedimento também. Agora, mudar a categoria para D ou E, ele não consegue. Porque na hora dele solicitar a mudança, eles puxam informação do prontuário dele, o Detran puxa. E constando lá 2 infrações médias ou mais, ele fica impedido. Assim como se tivesse uma grave ou uma gravíssima. Quem quer fazer essa mudança de categoria, o Detran vai puxar ali o prontuário dele e não pode constar nenhuma infração gravíssima, nenhuma infração grave e não pode ser reincidente em infrações médias. Entenderam? Se tiver só uma média lá, não tiver mais nada, aí pode, normal, não pode ser reincidente. Então, letra D é a resposta. Os ruídos emitidos pelo funcionamento do motor de um veículo são reduzidos pelo... O que reduz os ruídos, o barulho que sai ali do motor de um carro? É o carburador? Não, carburador é um dispositivo, não é uma peça, é um dispositivo do sistema de alimentação. O sistema de alimentação é o que cuida do combustível do veículo, tá? E o carburador é que faz a mistura do ar com o combustível, nas proporções exatas para que esse combustível chegue lá dentro do motor e possa ser queimado. Então aqui, alternativa A não é. Seria então o radiador? Não. O radiador é uma peça do sistema de arrefecimento. Olha, o carburador é do sistema de alimentação, lida com combustível, alimento do veículo. O radiador, até parece carburador, radiador, o pessoal confunde muito isso. O radiador é o sistema de arrefecimento, é que ele controla a temperatura do motor, para não deixar o motor aquecer demais. O radiador, eu poderia dizer que é a principal peça do sistema de arrefecimento. Ele é que pega a água quente que vem do motor, baixa a temperatura dela e devolve para o motor para manter a temperatura controlada ali. Não é ele que diminui os ruídos aí não. Catalisador fica lá no escapamento do veículo, logo assim que sai do coletor de escapamento ali, de escape, e ele faz ali um processo químico para diminuir os gases nocivos que saem lá no escapamento do veículo, diminuir a poluição, vamos dizer assim. Não é essa a resposta? Claro, até pelo nome, silenciador. Diminui ruído? Claro, diminui ruído é o silenciador. Beleza, quem ficou até o final aqui, pelo menos aprendeu o que é o carburador e para que serve, o que é o radiador e para que serve, o que é o catalisador e para que serve. Porque a pergunta é bem facinha, eu acredito que todo mundo foi aí na alternativa D, né? O que polui o solo, contaminando os lençóis d'água subterrâneos, é um lixo líquido, gasoso, sólido ou radioativo. É um lixo líquido, a resposta é essa, e eu vou até aproveitar para escrever aqui, ó, chorume. Esse é o nome desse lixo líquido. E costuma perguntar em prova, tá? Isso cai de vez em quando, já diretamente sobre o termo chorume. Então anotem aí, fiquem ligados. Aqui para essa questão, resposta letra A. É dever do condutor de transporte coletivo. Dever quer dizer obrigação. Condutor de veículo de transporte coletivo, aquele que transporta várias pessoas. Parar para embarque nos locais estabelecidos. Sim, já tem o ponto certo ali para ele poder fazer a imobilização e parar para embarcar as pessoas. Certamente essa é a resposta.
Parar para embarque em qualquer local não é, e essa alternativa B ainda contrapõe a alternativa A. Então são alternativas confrontantes. Quando isso acontece, de cara você já pode eliminar alternativas C e D sem ler. Sem ler. Porque ou é A ou é B. Porque ou ele para nos locais estabelecidos ou ele para em qualquer lugar. Concordam? Mas, contudo, vamos ler. Ó. Cumprimentar os passageiros é uma questão de educação, mas não é dever de não. Pelo menos pelo Código de Trânsito Brasileiro, não. Né? Não sei que a empresa que ele trabalha obriga ele a fazer isso. Aumentar a velocidade quando estiver atrasado? Claro que não. Viram aí? Então, alternativas confrontantes. A alternativa B está fora, porque não vai parar em qualquer lugar. Sobrou, então, para a gente a alternativa A. Então, presta atenção. Aqui foi passada mais uma técnicazinha aí de chute. Para quem não estudou 100%, e chega na hora fica dependendo desses chutes, aí, nessas técnicas de chute. Alternativas confrontantes eliminam as demais alternativas. Você tem uma falando que é e a outra falando que não é, uma das duas tem que ser a resposta, concorda? Na impossibilidade da presença do resgate, o socorrista deve observar no acidentado, primeiramente, então o que o socorrista deve observar primeiro numa vítima de acidente? Lesões contundentes. Olha, eu particularmente, eu até imagino o que significa esse termo contundente. Mas se você pedir para eu te dar a definição exata, precisa, eu vou ter que procurar no dicionário. Mas imagino que seja uma lesão profunda, uma lesão grave. Tá bom assim? Depois a gente pesquisa o que significa esse contundente. Eu preciso observar uma lesão grave? Em primeiro lugar? Não sei, eu preciso observar a lesão grave. Mas em primeiro lugar, que fala primeiramente, tem uma ordem aí hierárquica, né? A gente vai observar primeiro os sinais vitais. Se a vítima respira, se ela pulsa, como é que está a pressão arterial dela, se tiver como controlar isso. Depois disso vem a questão da hemorragia, né? Que perda de sangue ele pode levar a vítima a óbito em pouco tempo também. E aí vai. Entre lesão aqui, ó, queimadura também, hemorragia e sinalizar o local. Bom, sinalizar o local nem é na vítima, né? Ó, observar no acidentado. O que tem a ver sinalizar o local com observar no acidentado? Nada a ver, já está fora. Entre uma lesão grave, uma queimadura de primeiro grau, que nem é tão grave assim, se fosse uma de terceiro grau, tudo bem, e uma hemorragia, que é perda de sangue, qual das três vocês acham que precisa ser observado primeiro? É a hemorragia, tá bom? Então marca aí. Se tivesse aqui parada respiratória, parada cardíaca, viriam antes de hemorragia, tá? Porque são sinais vitais. Agora, não tendo, o que vem na sequência aí, hemorragia, ele vem primeiro e ter lesões contundentes e queimaduras. Será conferido ao candidato aprovado em todos os exames exigidos ali no ato da habilitação o documento denominado, olha, acabou de passar em todos os exames. Ele foi lá, matriculou na escola, passou em todos os exames, o que ele vai receber? Ele vai receber habilitação provisória. Essa habilitação provisória pode ser o quê? Pode ser ACC, é a ACC provisória, ou PPD. Ambos têm validade de 1 ano, não é verdade? Porque provisória é só o primeiro ano de habilitação da pessoa. Então, tem essa alternativa aqui, vamos ver, ó. ACC ou CNH com 1 ano. Olha, aqui vai ACC, tá ok, que é 1 ano, tá ok. Agora, CNH aqui, não, ele não vai receber CNH, vai receber a permissão para dirigir. Alternativa A está fora. ACC, ok. Ou PPD, ok. Por 5 anos? Não. Por 5 anos não, é por 1 ano só. Alternativa B está fora. Ele vai receber, então, autorização para conduzir qualquer veículo automotor por 1 ano? Não. Não é essa a resposta. Seria, então, ACC provisória ou PPD com validade de 1 ano? Exatamente, essa é a resposta. Indique o nome correto da placa R26. Nome correto quer dizer nome exato, exatamente do jeito que está lá no manual que você estudou. Placa R26, não precisa se preocupar em decorar o código da placa, apenas visualize a placa, leia a pergunta e encontre a resposta. O nome exato dessa sinalização aqui é siga em frente. Tem uma setinha apontando assim, né? Vai. Será? Siga em frente. Sentido único. Siga reto ou seria mão única? A pessoa que não estudou nada, ela vai ficar totalmente em dúvida, porque todas as alternativas fazem sentido se você olhar apenas a simbologia ali. Agora é o seguinte, quando a gente vê uma placa de regulamentação com uma setinha indo e uma setinha vindo, essa aqui, ó, significa duplo sentido de circulação. Quer dizer que aquela via ali, aquele trecho de pista de via, tem trânsito para lá e para cá, duplo.
Isso leva, quando a pessoa entende que isso aqui é duplo, ela consequentemente ela entende que isso aqui é único. Se isso aqui é sentido duplo, isso aqui vai ser sentido único. E ela acaba marcando a resposta B, mas não é. Portanto, tome cuidado. O significado dessa placa aqui é siga em frente, letra A. Ronaldo, tem alguma placa que significa sentido único? Se tem sentido duplo, tem que ter sentido único. Tem, mas não é dentro das de regulamentação, não. Tem lá nas de advertência, quer ver? Aqui está. Nós temos aqui a placa A26A, essa aqui, que significa sentido único. E temos essa outra aqui, a A26B, que significa sentido duplo. Nada a ver com aquela de regulamentação que nós vimos lá na questão.